Bom dia, jovens, estou aqui de novo, mais uma sexta-feira de história, mais um vídeo para vocês do sétimo ano, tá bom? Vamos relembrar aqui, sexta-feira passada, a gente começou um capítulo novo, capítulo 5, né, que é o Estado absolutista e o mercantilismo. A ideia era que vocês lessem o capítulo e respondessem em folha separada para mim aquelas 3 questões da página 64 que eu ajudei no outro vídeo a fazer, e as questões da página 65, que no outro vídeo eu expliquei até a 3, e hoje, na outra sexta-feira, uma outra semana, a gente faz o resto das 4 questões que faltam lá, tá? Tudo isso em folha separada. No caderno era para responder o A e B da página 58, que eu não vou ajudar, que eu sei que vocês conseguem fazer sozinho, tá bom? Lê o texto, lê a imagem lá e vocês vão conseguir. Acho que no outro vídeo eu dei uma mãozinha. E aí, hoje, então a gente vai fazer essas 4 questões da página 65 e fazer aquelas perguntas facilzinhas de responder que estão lá no roteiro, tá? Agora que chegar lá eu falo delas. Bem, só para retomar o nosso assunto então, regime absolutista, né? O que é o regime absolutista? É um regime onde o rei tem o poder de todo o Estado concentrado na mão dele, né? E não abre esse poder para democraticamente para nenhum setor da população, tá? Então, rei absolutista é aquele rei absoluto que tem o poder total, tá? Igual eu falei no outro vídeo, que obriga o país inteiro a mudar de religião e todo mundo muda, tá? Isso é o rei absolutista. E a gente estudou o mercantilismo, que é a transição da economia entre o feudalismo da Idade Média e o capitalismo de hoje em dia. Tem essa transição do mercantilismo, tá? Então, já começando nas atividades lá, você tem a 4ª questão que pergunta sobre o grupo social. O grupo social que eu expliquei no vídeo passado, que vai se formar, é a burguesia. Ele estava lá entre a classe dos pobres, só que eles vão ser os primeiros que vão começar a lucrar muito, principalmente com o comércio, né? Então, principalmente os comerciantes vão fazer viagens, vão negociar produtos de mais longe, vão obter um lucro maior, e aí eles vão prosperar, vão ascender socialmente, né? Vão virar uma classe distinta do que eram os pobres, os trabalhadores comuns, e aí eles vão começar a pleitear poder junto com a corte, né? E a corte não dá muito poder para eles. A corte gosta dos nobres, né, do clero, que é o pessoal que já sempre teve com ela, né? E aí lembra que eu falei, todas as revoluções que a gente estudou aqui, tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução da Inglaterra, agora a Revolução Francesa que a gente vai ainda estudar, são revoluções da burguesia tomando o poder, tá, da nobreza que está lá no poder, tá? Mas calma, que a gente vai chegar nas revoluções ainda. Mas o que acontece? Essa burguesia, em muitos países, inclusive na Inglaterra, que é o que a gente vai estudar principalmente, na França, ela vai se aliar com o rei. O rei vai conseguir unificar ela e fazer com que ela faça o que ele mande, né? Como muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele vai negociar permissões para o comércio. Esse é o principal jeito que ele tinha para fazer negócio com os burgueses, porque ele dizia o seguinte: só tem auxílio, permissão do governo para ir para outro país fazer comércio quem o rei quer que vá, né? Então ele vai começar a nomear as pessoas que ele quer, e aí ele troca essa nomeação por apoio, por imposto, por dinheiro, né? Muitas vezes vai colocar parente dele para trabalhar aí, né? O Pedro Álvares Cabral é um exemplo. O Pedro Álvares Cabral, ele só subiu numa embarcação e veio aqui pro Brasil porque ele era genro do rei, né? O rei pediu pro cara colocar ele como capitão, né? Na verdade, ele nem era tão perito em navegação assim. Então, você tem lá a burguesia fazendo aliança com o rei, vai fazer com que o rei fique mais forte, né? Vai fazer com que ele fique mais absoluto ainda, e vai diminuir a influência da igreja. Porque antes era só a nobreza e o clero que estava ali no poder, né? E o clero é a parte da igreja. Então, a nobreza estava muito junta da igreja. Estava sempre muito junto. Os nobres estavam sempre próximos da igreja. O que vai acontecer? A igreja vai perder seu prestígio e vai ascender uma classe burguesa, que é uma classe cientizada, que está falando de iluminismo, né? Está falando de filosofia. E essa burguesia, ela vai virar os melhores amigos da nobreza durante um curto espaço de tempo, né? E fazer com que a nobreza se afaste do clero. Então, a burguesia tinha interesse, né, de se aproximar do governo, que eram os nobres, que eram o rei, que era toda a família do rei.
Então tinha um benefício para a burguesia, né? E tinha um benefício para a nobreza também, que agora tinha mais grana ainda para gastar, porque você tinha toda a grana que a burguesia estava ali negociando, eles estavam dando pro rei, não dando tudo, né? Mas eles estavam assim, sustentando o rei, sustentando aqueles castelos gigantes que vão ser criados, sustentando roupa de ouro, cetro, tal, não sei o que. E aí o que vai acontecer? Esses burgueses no poder, eles vão conversar com o rei vai começar a dar navio para eles, navio grande, navio que o exército vai combater, vai começar a colocar até alguns soldados dentro de algumas embarcações. E esses grandes navios, esses grandes barcos que eles vão começar a construir, eles vão viajar para mais longe. Então você vai ter barco indo para a África buscar diamante, ouro, prata. Você vai ter barco indo para as Índias. A Índia, gente, fica quase na China. A Índia é um país que fica do lado da China. E eles iam até lá para buscar pólvora, por exemplo, que tinha na China e não tinha na Europa, né? Quem descobriu a pólvora foram os chineses. Então a arma de fogo é uma coisa que eles trouxeram a adaptação dos europeus. Então, por exemplo, esse tipo de comércio era muito lucrativo. Imagina você ir buscar pólvora, você ir buscar uma coisa que tem na Índia e não tem na Europa e todo mundo pagaria um absurdo por ela, né? Então você vai ver as embarcações indo cada vez mais para longe em busca de mais lucro. O mercantilismo faz isso, ele faz você buscar mais ouro, mais riqueza, mais dinheiro, né? E os caras iam até longe. Aí você vai ter o governo investindo em tecnologia, porque era muita tecnologia para a época, um barco que conseguisse atravessar o oceano inteiro, um barco gigante daquele tamanho, né? E a gente está falando, o absolutismo foi um regime de governo que foi de mais ou menos aí 1300 a 1600, né? O fim da Idade Média, quando estava acabando a Idade Média, surgiam os reis absolutistas, e aí eles vão durar até a democracia começar a chegar em alguns países, né? Até o novo regime combater o antigo regime, que a gente vai estudar mais pra frente. Mas de 1300 aí até 1600, você vai ter reis absolutistas governando os principais países da Europa, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, todos esses países grandes aí, eles vão estar com reis absolutistas governando. E vão estar investindo no mercantilismo, esses absolutistas vão estar junto com o mercantilismo e vão estar expandindo esses países. Alguns desses países, por exemplo, não existia a Alemanha naquela época, existia o reino da Normandia, na França, existia a Alsácia-Lorena, existia a Bavária, existia Nuremberg, eram reinos separados. E todos eles tinham um rei absoluto, né? E esses reis, esse tipo de governo associado ao mercantilismo, os dois juntos, fizeram com que esses grandes países se tornassem grandes países. Porque olha só, eles estão indo em outros países buscar dinheiro, eles estão ficando ricos, eles estão ficando famosos, porque eles estão espalhando os nomes deles pelo mundo onde eles vão viajar, né? Então, foi um desenvolvimento, né, para os países, é uma marca. O mercantilismo fortaleceu os regimes absolutistas, né? E os regimes absolutistas, os reis, fortaleceram o desenvolvimento dessa economia mercantilista, tá? E tudo isso tá atrelado. Aí tem um textinho lá que ele vai falar na 7, né? Que ele vai estar conversando sobre a transição do mercantilismo para o capitalismo, sobre o fim do feudalismo e o começo do mercantilismo. E ele está explicando, eu acho que até menos do que eu expliquei para vocês. Mas eu vou falar sobre ele. Porque ele pergunta lá na raça, assim, ó, qual aspecto do texto evidenciam que ainda no final do século XIV surgiram práticas que culminariam mais tarde na centralização política do absolutismo no mercantilismo. Então, no fim do século XIV, ele está falando 1380, tá? Século XIV, vai de 1301 até 1400, tá? Então a gente está falando de 1380 e 1390. Aí o que está escrito lá que faz a gente achar, que mostra que é evidência, que a gente vai acabar num regime absolutista? Porque ele está falando de uma época aqui que talvez não tivesse um rei absolutista, né? Mas é possível você ver que esse rei absoluto, quando ele está influenciando setores do país, da nação. E ele está aqui, visivelmente, ele mostra que ele está um exemplo de influência na economia, que é onde o mercantilismo está. Então olha lá na quarta linha, eu peguei um exemplo do texto para vocês verem. Ó. Na quarta linha está escrito assim... nacional, vírgula, né? Aí vem lá onde que é importante. O certo é que a sua conduta revela o desejo de proteger a indústria e o comércio dos seus súditos contra a concorrência externa.
e introduzir na região novas formas de atividade. Olha só que coisa! Então ele está falando aqui de um rei que interfere na economia, que tem que está dizendo aqui que os estados na Europa eles tinham o anseio de interferir na economia, tá? Então você está vendo aí por que é absolutista, que aspectos fazem a gente achar que ele é absolutista, influenciando a economia, porque ele diz que os governos têm gostam da ideia, têm a conduta, né, de proteger, do Estado proteger a indústria e o comércio contra a concorrência externa, assim como introduzir novas atividades, tá? A B pergunta, como que o autor caracteriza a política urbana desse período? A política urbana é o protecionismo. O que é protecionismo? Tem muito país hoje em dia que tem protecionismo. Isso é muito comum e é muito correto de fazer, né? Porque imagina só, eu tenho aqui no meu país uma fábrica de refrigerante que fabrica aqui pra gente. E eu tenho no país vizinho uma fábrica de refrigerante que é 10 vezes maior. E essa fábrica de refrigerante muito grande, muito cara, vem vender refrigerante no meu país e acaba vendendo mais barato do que o refrigerante que o meu país fabrica. Então imagina que a concorrência é desleal, porque é uma fábrica muito maior, multinacional, que está vindo aqui vendendo refrigerante mais barato. Se eu sou governante, o que eu posso fazer? Eu posso cobrar imposto dessa fábrica, que é uma multinacional, e não cobrar imposto da fábrica que é nacional, justificando que eu estou querendo fomentar a economia nacional e desenvolver a economia nacional. Então eu cobro imposto da fábrica internacional e não cobro da nacional. Assim o preço do refrigerante vai ficar igual. E aí quem for comprar, compra o que quiser. Ou então eu posso fazer para que o preço da minha fique menor do que o preço da de fora. E aí eu faço as pessoas comprar. É por isso, por exemplo, que o videogame é tão caro no Brasil. O videogame é absurdamente caro porque ele paga imposto para entrar. E todos os produtos que são de fora e entram no Brasil pagam imposto para entrar, tirando os do Paraguai, né, que é contrabando, né? Mas enfim, isso é uma técnica para proteger a sua economia, para garantir que vai ter indústria aqui, para garantir que vai ter emprego aqui, para garantir que vai ter desenvolvimento aqui, tá? Que vai ter dinheiro no país. É muito comum os governos terem medidas protecionistas e isso é o protecionismo ele surge basicamente agora no mercantilismo, quando os reis querem proteger a sua economia. Então eles chegam a mandar membros dos soldados, eu falei, nos barcos para proteger os caras que estão indo viajar. Ou então eles criam leis, criam regras, impostos. Muitas vezes acontecia do que o capitão do barco, o capitão do navio, o cara que era muito importante pro rei, chegava no rei e falava assim: rei, a gente vai até a China. A gente consegue, já é uma coisa difícil, mas ele conseguia. Só que a gente vai ter que parar em algum lugar. Aí o rei falava, mostra aqui no mapa onde que você quer parar. Ele falava, qualquer porto da África no caminho aqui, nós para só pra beber água, trocar de roupa, botar comida nova no barco e seguir viagem. Aí o rei ia lá e dominava o país da África, invadia o país da África, tornava aquele seu território, sua colônia, né? Só para que o cara pudesse parar lá no meio da viagem. Acontece muito, você vai ver o litoral da África, ele é todo fragmentado, porque cada rei não dominou uma partezinha para os seus barcos pararem. Cada barco parava um negócio lá. Não preciso nem falar que dos maiores países que investiram em embarcação estão os países absolutistas. Então você tem a Inglaterra, é de longe o principal, maior país que investiu em embarcação, e a Inglaterra fazia um caminho repetitivo. Ela ia da Inglaterra às Índias, né? Depois dela, teve vários países que desenvolveram uma economia mercantilista, principalmente de embarcações, de navios. E aí quando eu falo navios, lembrem dos piratas, é bem essa época dos piratas, então lembra do filme do holandês voador? Então qual que era um país que era forte? Era a Holanda, né? Lembra que o Jack Sparrow ele era meio árabe? O Jack Sparrow tem um jeito de árabe, porque era muito comum os europeus que não sabiam sobre navegação pedir ajuda para os árabes. Os árabes dominam a embarcação há milhares e centenas de anos. Aí eles pediram para os árabes vir dar aula de embarcação. Portugal foi o primeiro país que fundou uma faculdade de navegação e chamou os árabes para darem aulas para eles, ensinar a mexer no astrolábio, ensinar a mexer
na bússola, ensinar a se orientar pelas estrelas à noite, tá? Calcular com trigonometria a distância de um ponto a outro. Os árabes ensinavam tudo isso. Jack Sparrow é bom pirata porque ele é um árabe que com certeza conhece tudo isso. É, é, e aí você, olhando no filme, você vê, tem os ingleses, que são aqueles caras que usam as perucas brancas, né, que são todos educados e refinados. Você tem os africanos, porque eles param em vários portos, várias ilhas ao longo do caminho, que às vezes tem trabalho escravo, às vezes não, às vezes é na África. Você tem o Capitão Salazar, que é espanhol, né? Porque a Espanha é um outro país muito grande que vai desenvolver embarcação. Não vai fundar uma faculdade igual Portugal, mas eles vão desenvolver ali, vão procurar. O rei vai investir muita grana em construir barco e eles têm. A Espanha tem que sempre lembrar: a Espanha tem um cientista que é um dos mais inteligentes do período, que era o Cristóvão Colombo, né? E o Cristóvão Colombo pegou os escritos do Copérnico, pegou os escritos do Galileu e pegou o diário do Marco Polo. Ele juntou tudo esse material e desenvolveu uma tese, uma teoria. Naquela época, as pessoas ainda tinham dúvidas se a Terra era redonda ou era quadrada. Elas achavam que quando elas chegassem no abismo, que a Terra era quadrada, e quando elas chegassem no abismo muito grande, elas iam cair sem parar até o universo, né? E o pessoal não sabia que a Terra era redonda. Mas o Copérnico e o Galileu Galilei, eles já tinham dito isso há muito tempo, que a Terra era redonda, só que ninguém acreditava, porque a Igreja Católica dizia que a Terra era quadrada. E aí o que acontece? O Marco Polo viaja para as Índias, para a China, e escreve um diário falando: putz, como que é legal a China, um baita de um país bonito e tal. Quem lê o diário acha que a China é um paraíso na Terra. Aí o que acontece? E aí o Marco Polo escreveu: olha, aqui na China, se você olhar no sentido oposto, é só água também. Igual quando a gente olha no nosso sentido aí, é só água, né? Para trás é terra, para frente é água. Aqui é a mesma coisa, para trás é terra, para frente é água. Aí o Marco Polo fala assim: poxa, será que se eu sair nadando nessa água aqui, e se o mundo for uma bola mesmo, igual o pessoal andar falando por aí, se eu sair nadando aqui, eu não vou sair na minha terra, será? Né? E aí, incumbido dessa ideia, o Cristóvão, o Colombo, né? O Colombo, ele vai, convence o rei de Portugal a montar uns barquinhos para ele lá, uns 10, 20, monta no barco e sai no mar. Onde eu chegar, eu cheguei, né? Se eu seguir reto aqui, eu posso cair num buraco, chegar na China, então descobrir uma terra nova. Ele descobre uma terra nova, né? O Cristóvão Colombo descobriu em 1480, muito antes, né? E aí depois Portugal, que era o país que mais tinha barco, mais tinha tecnologia e tal, veio aqui mapeando o litoral e descobriu que na verdade isso aqui era um continente enorme, veio aqui e dominou o Brasil, tá? Mas isso aí é uma conversa para a próxima aula. Mas vocês têm que saber o seguinte, que os reis absolutistas e o mercantilismo, eles desenvolveram economia, mas esse desenvolvimento da economia fez com que eles criassem grandes embarcações que fossem capazes de atravessar um continente inteiro. E é graças a eles que eles descobriram a América, que ninguém sabia que existia. Tá? Na época, ninguém sabia que existia América ainda. Né? Nota que eu estou falando de um povo que já tem rei, já tem governo, já tem lei, já tem filosofia, tem um monte de coisa, mas ainda não tinha descoberto a América. Tá? E aí é graças ao mercantilismo, é graças ao absolutismo, esses regimes terríveis, que eles descobriram esse nosso continente, tá? Então, mas isso aí é o próximo capítulo, a gente fala do descobrimento do Brasil. Então vocês entenderam as atividades, né? Responde aí a 4, a 5, a 6, a 7 em folha separada, que é para mandar. E agora eu vou explicar as atividades que estão aqui no roteiro. Lá no roteiro eu fiz algumas perguntas que é só para vocês ver se vocês lembram do que eu expliquei, tá? Então a primeira pergunta é o que era o cercamento. Vocês se lembram, né? Cercamentos, daquele período em que os caras, ainda no feudalismo, tá? A gente tá falando do feudalismo, ainda de gente morando na terra, os donos das grandes fazendas, os lords, eles começaram a cercar o território deles e começou a expulsar quem morava nesse território, né? E essas pessoas tiveram que vir para a cidade. A gente chama de cercamento por quê? Porque cercou o território, delimitou quem era dono da terra. E isso aí é uma conversa para o futuro, saber se a terra tem dono ou se a terra... Mas eles cercaram, expulsaram e esse pessoal foi todo morar na cidade. Assim aconteceu o êxodo lá na Europa, principalmente na Inglaterra. E aí a cidade ficou cheia de gente para poder trabalhar na Revolução Industrial que estava acontecendo. Aí vem lá, regime absolutista, tô falando faz 2 horas, então assiste o vídeo aí que vocês vão saber. O mercantilismo
Mercantilismo é o que eu estou explicando aqui, é um regime econômico que é uma transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Ele é marcado por quê? Pelo acúmulo de riqueza, né? Pelos desenvolvimentos do comércio intramarino, que é o comércio que atravessa o oceano e o mar para poder acontecer, e pelo engajamento da burguesia, o desenvolvimento da burguesia nesse processo. Aí tem esse que é mais legal, que eu queria que vocês pesquisassem, mas eu vou dar uma explicada por cima aqui. Qual o evento histórico marca a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna? Então a gente fala que a Idade Média durou lá de 460, né? Quando cai o Império Romano. E aí ele dura 1000 anos mais ou menos. Tem gente que diz que ele acaba em 477, quando cai o Império Otomano. Porque o Império Otomano é o último dos impérios, como era o Império Romano, como era a Igreja Católica. Ele é o último dos grandes impérios que vai dominar aí, querer dominar o mar Mediterrâneo. E aí depois que ele cai, o mar Mediterrâneo está livre para o comércio. E é aí que surge o mercantilismo, né? É aí que o mercantilismo se desenvolve, quando esse comércio no mar está solto, né? Só que tem muita gente que diz que a transição da Idade Média começa desde da peste negra, lá no baixo feudalismo. Tem gente que diz que começa lá no século XI, né? Mas enfim, você tem que entender que a transição entre Idade Média e Idade Moderna, ela está acontecendo nesse momento, em que a Europa já não é aquele feudo antiquado que tinha da Idade da Igreja, ela vai se transformando, se florescendo para uma Europa mercantilista, Europa dos grandes reinos, tá? E aí, eu gosto de colocar o fim da Idade Média, século XIV, século XV, 1400, 1400 e alguma coisa. Mas se você quiser pensar que começou lá no século XI, também pode começar, porque não foi de um dia para o outro. O pessoal acordou e falou, acabou a Idade Média, vamos começar a Idade Moderna. É um negócio que demorou 100, 200 anos para acontecer, tá? Às vezes as pessoas estavam participando do processo, mas elas não tinham noção do que estava acontecendo. Igual hoje. Que período que a gente está hoje? A gente não sabe. Quando a gente olhar do futuro, quando a gente estiver no futuro olhando para o passado, aí a gente vai dar um nome, falar, aquele período de 2020 era o período tal, 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 tal. Hoje a gente chama de período contemporâneo, porque é o período que a gente está vivendo, né? Contemporâneo é o período de agora que a gente vive. E aí a gente marca o fim da Idade Moderna. Não, e aí o outro evento que marca a Idade Moderna o fim da Idade Moderna é a Revolução Francesa, que acontece em 1789, tá? Quase 1800. Então a gente está falando aí de um período que vai talvez de 1300 a 1800, 500 anos. Pode ser de 1400 a 1600, né? Eu acho que o que é importante você saber aqui é a gente se apegar ao econômico, é importante. A transição do feudalismo na Europa antiga, né? Da Europa da Idade Média, para um novo sistema de economia que é o capitalismo que a gente tem hoje. Só que tem várias etapas do capitalismo. A primeira etapa é o mercantilismo, que é quando surgem essas navegações, quando fica mais lucrativo você viajar, roubar ou então negociar, do que você trabalhar, por exemplo, né? Então é isso aí, gente. Acho que eu expliquei tudo para vocês. Ficou um vídeo grande, eu sinto muito, mas é para estudar bastante, tá? Essa é a nossa última sexta-feira dessas atividades. Semana que vem tem mais atividades. Já estou fechando as notas do segundo bimestre, então não deixem de mandar essas, que são muito importantes, tá bom? Porque essas aqui que eu vou ver se você aprendeu o que é cercamento, o que é mercantilismo, tá? Eu tô aqui, qualquer coisa que precisar, tá? Eu, o Paulo, a escola, todo mundo aí para te ajudar. Força, bons estudos e até a semana que vem. Tchau!